Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que vocês assistiram isso, né? Essa minha live de hoje, mas vamos lá. O projeto Lives de Verão, né? Uma junção da CRE Gama com o CEMI. É um projeto bacana, com algumas dicas, né, para vocês. Hoje nós vamos trabalhar a redação, tá bom? Gente, a redação é o carro-chefe do Enem, é o carro-chefe do PAS, né? Se você zera, você está fora. Então não adianta você se matar em outras disciplinas e você não ir bem na disciplina de redação. Então hoje, uma aula é muito pouco, mas eu vou tentar pincelar algumas coisas muito importantes para vocês, tá? Então eu trouxe aqui, em primeiro lugar, eu queria que vocês entendessem que é muito importante manter a calma nesse momento final, no momento da prova. Então, daqui até a prova, vocês vão ter tempo ainda para cuidar de algumas situações, aparar algumas arestas, ok? Desculpem, mas eu tenho esse ok. De momentos vocês perceberão isso. Então, vamos lá. Teoria do 20/80. Olha só. Alguns de vocês não vão ter segurança quanto à gramática, né? Algumas pessoas acham que nunca viram tudo e realmente nunca viram tudo, porque até eu hoje ainda aprendo muita coisa. Meu nome é Jaqueline, eu sou professora aqui do CEMI, tá? Professora de língua portuguesa há 13 anos. Esse ano eu faço 13 anos de CEMI. Eu sou professora há 20 anos na secretaria. Amo dar aulas, amo essa escola, amo a escola pública, tá bom? Então, independente de quem esteja assistindo, onde esteja assistindo, eu espero que esteja assistindo de Sobradinho ao Gama, tá bom? Em primeiro lugar, eu quero falar da teoria do 20/80. A teoria do 20/80, aplicada à nossa disciplina, diz o seguinte: você pode ter 20% de erros de estética, tá? E você tem que aplicar 80% de conteúdo. Então, se você for excelente na estética, seu texto estiver bonitinho, quadradinho, e eu vou falar sobre isso agorinha, não adianta, porque você precisa ter conteúdo. E o conteúdo é o grande chamariz, porque se você tiver um texto bem quadradinho, bonitinho, seu avaliador começar a ler e perceber que você não tem conteúdo, aí ele se enfadonha, né? Então, ele não vai aplicar, não vai ficar com a grande empolgação que a gente precisa para um avaliador de redação, tá bom? Então, 20% de estética e 80% vai ser conteúdo, tá bom? Esse conteúdo, ele prima por um conhecimento amplo. Amplo porque a redação a gente não sabe sobre o que vai cair. Mas você não precisa conhecer tudo. Você precisa ter um domínio de um leitor mediano. Então ainda dá tempo de você ler. Ler o quê, professora? Ler reportagens, que é o que você vai ter agora à mão. Hoje não dá tempo de ler grandes livros, não dá tempo de ler, por exemplo, John Locke, o Contrato Social. Isso eu posso falar en passant, tá? Porque na redação vai ser muito importante isso. A redação do Enem, ela prima pelo social. O contexto é sempre um contexto social, tá? Não vai cobrar coisas de fofoca, não vai cobrar coisas de futebol, por mais que você goste, tá bom? Vai cobrar de vocês coisas do social. O que é o social? São contextos de evolução de uma sociedade melhor. Então, por exemplo, vocês, alunos de escola pública, claro que todos vão assistir, mas eu quero que entendam os alunos da escola pública, que são os mais inseguros em relação a isso. Não se sintam inseguros. Vocês têm a experiência, e a experiência conta muito para vocês. Tá? A experiência conta muito. Então, na hora de escrever, quando você escreve com base na experiência de vida, isso conta muito, porque vocês sabem das dificuldades que o trouxeram até aqui e das dificuldades trabalhadas para levar você para a universidade.
principalmente para a Universidade Federal. Ou, em sendo ProUni, a bolsa, aquela tão almejada bolsa de 80%, 70%, 100%. Olha que eu não fiz uma gradação. 70%, 80%, 100%. Ok? Então, isso conta muito para vocês. Porque quando eu falo de conteúdo, dentro da teoria do 80%, é isso que vai comandar. É a sua experiência. Tá bom? Então, vamos lá. Vou começar... eu já falei sobre ser um leitor. Então, é importante que vocês tentem se apropriar dessa leitura. Tá? Alguns professores vão dar dicas rápidas de textos, de reportagens importantes sobre atualidades, por exemplo, que é o nosso grande chamariz para a redação. A gente não tem ideia do que seja, mas lembrando, vai ser um contexto social. Sempre foi. Pode olhar desde o primeiro Enem ao último de 2019. Sempre é contexto social. E quando eu digo contexto social, eu quero que vocês fiquem atentos ao seguinte. O Supremo decidiu que não se pode mais zerar uma prova por direitos humanos, por ferir os direitos humanos. Mas a Universidade Federal, ela não quer uma pessoa contra os direitos humanos. Ela não vai zerar. O avaliador não vai te tirar porque você vai falar. Mas a sua pontuação vai ficar baixa. A sua pontuação com certeza vai ficar baixa. E é nisso que você tem que se prender. Então pense, você quer uma sociedade melhor? Escreva sobre isso. Você quer uma sociedade melhor? Nós queremos. A Universidade Federal, ela é pública, mas ela é paga. Paga com isso. Paga com pessoas melhores para um mundo melhor. Então não fira os direitos humanos, ok? Ferir os direitos humanos é bandido bom, é bandido morto. Não, não é. Bandido bom é bandido recuperado e inserido novamente na sociedade. E podendo novamente ser um colaborador de dias melhores para os filhos deles, para a mãe dele, para a sociedade em volta. Beleza? Então vamos lá. Domínio da língua. Quando eu falo dos 80%, significa o seguinte: domínio da língua padrão. Você não vai falar de gírias, ok? Não vai falar de regionalismos, a não ser que você cite como exemplo. Se o seu texto pedir regionalismo, você vai citar. Ótimo, porque é uma riqueza. Regionalismo é uma riqueza. Nós temos uma cultura riquíssima. Então, quando a gente fala do regionalismo do Sul, do Rio, São Paulo, né, São Paulo interior, Minas, Nordeste, nossa, é uma riqueza fantástica, tá? Mas evitem se você estiver escrevendo uma língua padrão. A língua padrão significa que é aquela que vai ser compreendida do Oiapoque ao Chuí, ok? Isso significa padrão. Foi estabelecido uma linguagem universal na língua portuguesa, tá bom? Então, quando a gente fala de domínio, é justamente por isso, tá bom? Você não precisa ficar preocupado e, inclusive, vou dizer, primem pela simplicidade. Às vezes o aluno quer escrever bonito e aí ele coloca um monte de jargões, um monte de termos técnicos. Ele acha que o avaliador dele vai adorar se ele escrever um monte de termo jurídico, né? Não vai. Por quê? Porque às vezes você cita uma palavra e você nem sabe o que aquela palavra significa, tá? Então, por exemplo, a priori, as pessoas normalmente aplicam a priori errado. Então, evitem a pomposidade, querer escrever bonito. Não. Quanto mais simples, mais chances de acertar, menos chances de errar, ok? Então, a simplicidade. Compreensão do tema. Vamos lá. Receber o caderno. Duas coisas importantes. Algumas pessoas gostam de escrever a redação antes, outras depois. Vou dar uma dica. Leiam primeiro a prova, façam umas questões, porque a prova tem muitos textos, e às vezes os próprios textos dentro da prova vão te ajudar. Então, faz o seguinte,
leia, resolva algumas questões, aí depois respira fundo, vai lá nos textos motivadores, dá uma lida, se aproprie, perguntem para os textos o que o avaliador quer que eu fale sobre essa redação, sobre o que ele está me dando uma dica, porque você precisa entender até para não fugir ao tema. Lembra? Fuga ao tema é zeramento de prova. Mas como que eu vou fazer? Eu vou lá, vou ler os meus textos motivadores, vou ler a frase principal e a frase principal vai me dizer o que ele quer. O que ele quer? Aí você vai pegar a caneta, vai abrir o seu rascunho, tá? E de preferência, antes do texto padrão, do texto rascunho, peguem aquelas partes brancas que tem no final, normalmente tem, né, escrito rascunho, e escrevam, façam um brainstorm. Brainstorm é tempestade de ideias. Então, o que ele quer? Ele quer sobre isso, isso e isso. Aí eu vou tentando montar um quebra-cabeças. Aí eu vou colocar, ele quer que eu fale sobre isso e isso. E aí vai colocando palavras, tá bom? Para vocês conseguirem sentir segurança. Então, eu vou montar a minha redação. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas eu preciso iniciar. E o grande problema é o início. A introdução é a cabeça do texto. Eu falo para meus alunos, agora para vocês. Cabeça, tinha uma musiquinha da Xuxa, nos anos 80, chamada Cabeça, Ombro, Joelho e Pé. Olha só, 4 parágrafos. Não escrevam 3. Não escrevam. Porque 3 parágrafos você torna o corpo do texto, corpo do texto desregular. Cabeça pequena, pés pequenos. Ombro e joelho significa o corpo, dividido em 2 partes. Então, a cabeça é a que vai trazer a ideia principal, é a que vai trazer a tese. Professora, o que é a tese? A tese é a ideia central do teu texto. O que você vai defender? E aí, você, ao longo do desenvolvimento, você vai colocar nos 2 parágrafos de desenvolvimento, você vai desenvolver a sua ideia tese, tá bom? Então, é muito importante você se segurar nisso, tá joia? Cabeça, 4 a 5 linhas, porque normalmente são 30, ok? 4 a 5 estourando 6, tá joia? Não façam mais que isso, períodos curtos. Professora, como eu sei o que é um período curto? O período termina no ponto final, tá joia? Cuidado para você não ter várias ideias e colocar vírgula, tá? Levantei cedo, vírgula, escovei os dentes, vírgula, bati um longo papo com a minha mãe que queria saber sobre a noite anterior. Isso não é mais vírgula, isso é ponto, porque é uma nova ideia. Você saiu do encadeamento de ter se levantado. Então, cuidado com isso, períodos curtos, porque quando você faz períodos longos, você mistura todas as ideias, tá bom? Então, não façam períodos longos. Privilegiem os períodos curtos, ok? Então, 6 estourando. Por quê? Porque você vai ter 24 linhas para o desenvolvimento e a conclusão, tá bom? Então, o que eu vou fazer? No desenvolvimento é que vão nascer as ideias. Aí vem mais uma dica. Rascunho. Sempre. Vocês não estão fazendo prova de concurso público para magistratura, nem para promotoria, porque quando se faz provas para magistratura e para promotoria, não se faz mais rascunho, porque são 60, 80, 100 linhas, ok? Vocês não. Vocês são nível médio. Vocês precisam fazer rascunho, tá joia? Sempre. Por quê? Porque quando eu vou passar a limpo, aí vem outra ideia, aí eu encerro, aí eu mudo, aí eu faço aquela seta, né? Lanço uma seta para cá, é melhor a ideia aqui, é melhor ela lá. Então,
faça o rascunho, porque na hora de passar a limpo ainda dá para mudar, tá joia? Não façam direto no texto. E aí, quando eu faço o brainstorm, é aí que eu estou ajustando, fazendo esses ajustes, tá joia? Então, vamos lá, desenvolvimento. No desenvolvimento, eu vou trazer, então, as ideias de defesa. Né? Na verdade, ainda não é a defesa. São os argumentos que eu vou utilizar para defender quando eu for concluir a minha grande ideia. Então, se eu trago, digamos, vamos lá para um tema que falou no passado aí sobre as mídias e as crianças. Então, para eu falar das mídias e as crianças, eu preciso citar, por exemplo, a propaganda utilizando as crianças, que depois o CONAR estabeleceu-se que nas propagandas, para as crianças, tem que se tomar muito cuidado com esse imperativo. O chocolate, nos anos 80, falava compre batom. Hoje não pode mais, porque o imperativo compra determina. E aí o filho, ele é impelido a insistir, a chorar, a fazer birra no supermercado pelo presente, porque ele foi induzido pela propaganda. Entendem? Então você vai jogar argumentos que vão depois respaldar a sua ideia final, tá bom? Para você buscar aquele 950, 900, 980 da redação que você quer, tá bom? Então, observe o que ele quer e vão levantando. No brainstorm, você também vai levantar argumentos. Então, que argumento eu vou levantar aqui? Eu vou falar sobre a propaganda, sobre a posição na educação dos pais com as crianças, né? São várias situações. O Estado, como que o Estado vai intervir naquilo, tá bom? E aí o desenvolvimento traz tudo isso aí, os argumentos que você vai, agora sim, na conclusão. Lembra dos pés que eu falei para vocês? Então, quando você tem os pés, significa o quê? Que você não vai levantar nova ideia. Você não vai trazer novos dados, não pode. A conclusão é o fechamento. Às vezes você vai lá na sua ideia tese e você pode encerrar fazendo a antítese, tá? Ou a conclusão mesmo. Se você decidir por trazer os argumentos, a finalização pelos argumentos, você também pode, tá joia? Mas eu sempre digo para os meus alunos, tentem criar um link amarrando a tese que você levantou. Mas como no Enem a gente sabe que são 5 competências. E uma delas, a última competência, a competência 5, é a elaboração da intervenção. Intervir, ou seja, solucionar o problema que o avaliador trouxe para você, que você trouxe de argumentos, ok? E aí você vai trazer uma solução. Solução significa, eu preciso ter agentes, então eu preciso ter protagonistas para a solução. A solução não nasce de nada, ela nasce de pessoas. Então a gente tende a querer que tudo seja o Estado. O Estado vai solucionar. O Estado... Não, você pode até trazer nos argumentos que o Estado tem sido falho, mas você vai apontar como solução o Estado, organismos. Então, por exemplo, ONGs, sociedades colaborativas, você, mas não colocando na primeira pessoa, ok? Mas a sociedade, você está inserido na sociedade. Então, a gente precisa ter mais de um agente, tá joia? Então, quando eu falo de sociedade coletiva, as empresas podem ser colaborativas. Elas também querem uma sociedade melhor. Mesmo que ela queira vender produtos, ela precisa ter para quem vender produtos. E se a gente extingue a sociedade, para quem eles vão vender produtos? Então, eu preciso ter vários agentes, no mínimo 2, ok? Então, a sociedade é um agente. Através de quê? Vocês vão colocar, tá bom? E o Estado? O Estado, através de leis, né? Mas aí você tem que sugerir que tipo de lei, ok? Mas ele tem que ser um solucionador, ele precisa. Educação
Gente, educação é ótimo citar educação, mas você precisa saber como citar a educação, né? Então, por exemplo, investir em educação, desde a base até a academia. Por que não? Se a gente tem universidade pública e vocês querem ir para a universidade pública, a universidade pública, enquanto local de ciência, é por isso que a gente fala academia. Academia não é na escola de ensino fundamental e médio, não, ok? Academia é a universidade, porque é lá que se produz ciência. Mas se produz ciência para quê? Para solução, para problemas de toda a sociedade, tá bom? Então, busquem isso, colocar mais de um solucionador, ok? Vamos lá. Lógicas argumentativas, cuidado com isso. Coesão e coerência andam juntinhas. Tá joia? Professor, e qual a diferença entre eles? Coesão são termos, tá? E coerência é lógica entre os termos. Se você coloca o mas significa oposição. Se você coloca o mas também, significa adição. Tá vendo? Isso é coesão. Mas ele vai interferir em quê? Na coerência. Então, eu costumo dizer para vocês agora que se você começa um texto colocando que, por exemplo, se fosse uma narração, aí você coloca num texto, na narração, que os colegas chegaram numa confraternização, todo mundo feliz e tal, e você desenvolve a redação, né, a tua narração, e de repente lá no final, o fulano estava casado com Beltrano e você nem colocou isso durante o seu texto. Então, não tem lógica. Se o texto pedia para você colocar isso, você não colocou. Então, você fugiu da lógica, fugiu do tema, ok? Então, cuidado com isso. Coerência é conteúdo, coesão é gramática, tá joia? Tem a ver com os elementos. Então, por exemplo, adjetivo, preposição, pronome, tudo isso aí. Os verbos, isso aí é coesão. Tá joia? Para tornar o texto coesivo e coerente. Tá joia? Treinar a escrita. Quando eu falei para vocês do 20-80, é justamente para vocês entenderem o seguinte, ó. Há pessoas que nasceram, nem começaram a escrever bebês, não. Elas já nasceram com a letra linda. Eu conheço. Eu tive alunos também, que é um preconceito. Homens também escrevem bonito, mulheres também, que não tem nada a ver com gênero, hein? Letras lindas. E aí, o que acontece? Tem gente que tem uma letra que eu sofro, mas tem um argumento maravilhoso. Escreve super bem, mas cuidado, o avaliador, ele leva para casa uma pilha de mais de 100 redações, então capricha, nesse momento da escrita, tenta escrever melhor, tá? Bem mais definido, porque se o avaliador pegar aquela parte dos 20% que eu digo para vocês e tiver uma porcaria, não adianta, vai ser muito ruim. O que ele faz? É normal. Eu faço isso, eu coloco a redação lá embaixo, porque, eu vou corrigir pelo menos, a princípio, por aquelas que estão, né, mais ajeitadinhas. E aí no final ele vai deixar para corrigir aquela letra que tem um conteúdo maravilhoso, mas aí ele vai estar tão cansado, o que ele vai fazer? A nota vai ficar lá embaixo. Por mais que você recorra, o outro avaliador também acha. Por quê? Porque a letra faz parte. Lá está escrito letra legível. Ninguém falou letra redonda, mas não está escrito. Porque, inclusive, não há mais diferenciação. Se você não misturar a letra de forma com letra cursiva, não tem problema nenhum, ok? Você pode ter só a letra de forma, mas tem que ser legível. Aí, às vezes, eu não sei o que é T, o que é D, o que é M, o que é N. E isso muda totalmente, porque trocar o M pelo N é incorreção, ok? Então, tentem caprichar na letra. Isso aí entra nos 20%, tá joia? Que eu vou falar já sobre a forma ou forma.
Então, releia o rascunho, produziu o rascunho, releia antes. Inclusive, por isso que eu falo no meio da prova. Por quê? No final da prova, você vai ficar louco. Se você deixar para o final, tiver faltando alguns minutos, você vai ficar ansioso, não vai conseguir concluir, vai ficar agoniado, vai misturar. Na hora de passar o rascunho, você vai escrever a linha de cima pela linha de baixo. Eu duvido quem nunca tenha feito isso durante o ensino fundamental ou médio. Eu mesma já fiz isso. Aí quando foi ler, falo, nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque você misturou a ideia de cima com a ideia, a linha escrita em cima com a linha escrita embaixo, a 15ª com a 28ª. Aí misturou tudo e aí você perdeu a sua folha de definitivo. Ok? Então leia para ver se está tudo certinho. Faça durante a execução da prova, no meio ali da prova. Passa limpo, entrega, pronto. Aí você vai ficar tão feliz e satisfeito que você vai desenvolver o resto da prova, o restante da prova, com tranquilidade. Porque se você deixar 2, 3 questões no final, não tem problema. Agora, se você errar na redação, aí já era. É zeramento, ok? Então, é melhor lá no meio da prova, você resolver fazer a redação por ali, tá bom? Seja objetivo. O que significa ser objetivo? Ser objetivo significa que você não vai ficar enchendo linguiça. Existe essa expressão, a professora de vocês deve ter falado sobre isso. Ser objetivo é ir direto ao ponto. Significa não escrever metáforas, ok? Metáforas fazem parte da poesia da vida. Poesia da vida. Significa subjetividade. E subjetividade é o seguinte, professora, mas eu quis dizer isso. Você tem que dizer isto. Você não pode querer que o avaliador tenha uma bolinha de cristal para adivinhar o que você quis dizer. Não, professora, mas eu posso então colocar entre aspas? Não. Seja objetivo. Evite risos na redação, evite poesias na redação, tá? No passado, pode até ser que algumas pessoas conseguiram. Hoje não se consegue mais. Escrever o hino do time, fazer sopa de miojo. Hoje não. Hoje são 2 avaliadores, se houver discrepância. E um terceiro, ok? Na redação. O primeiro olha detidamente, o segundo olha corrido, para ver se realmente é aquilo, e se os 2 entrarem em conflito, um terceiro avaliador é chamado para corrigir aquela redação, ok? Então, não façam isso. Inclusive, outra dica, não usem dados fictícios, ok? Você pode usar até os dados, fazer uma paráfrase dos dados que estão no texto motivador. Professor, mas eu ouvi falar que usar os textos motivadores dá zeramento. Dá, mas você não vai usar os textos ipsis literis, ou seja, literalmente, na letra. Você vai usar uma paráfrase. Você vai ler aquele conteúdo ou ler aquele dado e transformar. Por exemplo, se lá tem 32% da população masculina faz isso, isso e isso, significa o quê, gente? Que 68% da população... Isso eu estou dando, né? Olha, eu dando uma de matemática. Mas eu estou tentando trabalhar com vocês o 100%. Se 32% é X e ele só deu esse dado, então 68% é Y, digamos assim. Ok? E isso você pode fazer. Uma paráfrase. É isso. Trabalhar esse dado, transformá-lo e jogá-lo no papel. Tá bom? Então isso pode. Professora, precisa de título? Se lá tiver escrito dê, olha o imperativo, dê um título ao seu texto. Dê. Beleza? E dê, depois que você escrever, deixa o espaço para o seu título, evite mais de 3 palavras no título, tá bom? Porque se você escreve muito grande, está parecendo a tese. A tese é uma frase, tá bom? Então evite frases. Então, só dê título se pedir. Se não pedir, leia todo o corpo do texto. Se não pedir, não escreve não. Pode ir direto, que isso aí não vai te tirar pontos, não. Agora, tira se você não colocar. Se ele pedir, você não colocar. Tá bom?
Cabeça fria, beleza? Isso é óbvio que eu já falei para vocês, tá? Mantenham a calma lá na hora, né? No início da prova, respirem fundo, tá joia? Antes de começar a escrever, por isso que eu falo, começa fazendo a prova, vai lendo outras coisas, para você poder ter esse domínio aí. Então, vamos lá. Uma dica bacana, já que a gente falou de social, existe uma coisa social universal brasileira. Por que universal brasileira? Entendem? Do universo brasileiro. Dica para vocês, Constituição, tá bom? Olha só, a Constituição é uma ferramenta excelente para você trabalhar, tá bom? Principalmente no artigo 5º. Lá no PAS, os alunos que são do PAS, alguns de vocês vão fazer o PAS também, alguns já fizeram e estão fazendo o Enem de novo, né? Estão fazendo o Enem. Ele pede para trabalhar o artigo 5º, porque o artigo 5º é a massa da Constituição. Porque a nossa Constituição ela é formal e material. Formal porque tem coisa que está lá dentro que nem deveria estar. Tá? Mas ela é material também, porque é óbvio, ela tem que ter conteúdo de Constituição. E o artigo 5º é o nosso artigo, é o que embasa, é o que o pessoal entra com mandado de segurança para pedir direitos, tudo está no artigo 5º. Então lá fala de educação, saúde, transporte, lazer. Então qualquer tema que for pedido, você pode pegar um desses itens dentro da Constituição, tá bom? Aí eu já estou falando de conteúdo no geral para vocês, tá bom? Quando eu falei no início do texto, do vídeo, quando eu falei sobre John Locke, é porque o John Locke fala do contrato social. O que é o contrato social? O contrato social é uma metáfora, mas é uma metáfora que todo mundo sabe. Ninguém pode resolver os problemas com as próprias mãos. A gente tem que ir ao judiciário. Porque se a gente tenta resolver com as próprias mãos, a gente incorre em crime. Então, o contrato social, ele fala sobre isso. Ele fala sobre o acordão que houve entre a sociedade e o Estado. Então, lá na Constituição, quando ele dá alguns requisitos dentro desse artigo 5º, por exemplo, ele diz o que a gente tem direito. A gente tem direito a tudo isso. Aí você vai dizer, mas o Estado não está cumprindo com a parte dele. Porque falta, digamos, falta transporte. Supondo que vai falar sobre transporte, falta transporte de qualidade, aí você vai citar dentro dos argumentos por que não tem transporte de qualidade, né? Ônibus lotados, as vias esburacadas, né? Então os carros são detonados e tudo isso, transporte de qualidade. Se for sobre saúde, a mesma coisa, nós não temos, apesar de termos um dos sistemas únicos de saúde melhor do mundo, SUS, ainda temos muitas falhas. Provenientes de quem? Provenientes do Estado. Tá? Então, o Estado não está cumprindo com a parte dele. E em todos os ramos vocês vão observar isso. O Estado não está cumprindo. Inclusive, quando você fecha, aí você cita uma solução com base nisso que você levantou, de que o Estado não está cumprindo com a parte dele. Né? Tá bom? E aí, vamos lá. Eu quero falar então agora sobre a parte da estética, que é a parte que eu falei para vocês, que é muito importante para o avaliador observar os 80%. Como é que ele vai chegar no conteúdo se a sua parte de 20%, que é a estética, não estiver boa? Então eu preciso ter. Professora, eu preciso ter uma letra linda? Já falei que não. Eu preciso ter uma letra legível, mas eu preciso seguir um padrão, uma forma, uma forma. Forma significa o quê? Não é aquele utensílio que a gente joga toda a receita, que é o conteúdo. Então, aí depois a forma vai nos dar o bolo, que é a redação final, que é a sua pontuação, que é o que você quer. Então, quando você joga todos os ingredientes, que é tudo isso que eu falei para vocês, que é muito breve, porque se eu pudesse eu falaria de muito mais coisas. Mas é um aulão de dicas, tá bom? Então, se você pegar todos esses ingredientes e jogar dentro da forma, aí vem a nota final, que é o resultado do bolo. O bolo não vai murchar, vai sair grande, bonito, você vai cortar o bolo, beleza? Então vamos lá. Olha, você tem a folha.
você vai medir 2 dedinhos antes de escrever. Todos os meus alunos vão se lembrar disso. Professora, mas eu aprendi lá no cursinho a pegar a caneta. Gente, a vida da gente é tão corrida. No dia, a gente fica tão tenso, é tanta coisa para lembrar, que você pega a primeira caneta que vem à sua mão, a preta. Lembrando, tá? Caneta preta. Aí você esquece da tampinha da caneta. Aí, pela ansiedade, pelo desespero, meu Deus, e agora o que eu faço? Solução. Você tem no seu corpo, né? Então, o que você pega? Os 2 dedinhos, coloca na folha, ok? Colocou na folha, pega a canetinha e pinça ali, tá bom? Bem suave, para você saber onde está. Faz isso no rascunho, tá joia? Que aí depois, pelo espaçamento, na hora de jogar no texto definitivo, você vai saber. Professora, eu posso um pouco a menos? Claro, por isso que eu peço 2 dedos. Mas de preferência um pouco a mais, porque é melhor o espaçamento de 3 ao de 1. Tá joia? Então, use o espaçamento paragrafal para iniciar o parágrafo e vá continuamente, ó. Siga, não vai fazendo assim, não. Ó, eu estou seguindo aqui o quadro branco. Aqui, opa, aqui. Então, você cortou lá, vai até o fim, tá joia? E, deixa eu ver, outra coisa. Cuidado com os cortes nas margens, tá bom? Não corte. Eu dei essa pausa para fazer uma... Dá uma pausa aí para mim.